Na escola bíblica dominical de hoje nós vamos estudar a lição de número 5. Na aula de hoje nós vamos refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra. Também nós vamos aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua como atos contínuos. Também nós vamos pensar a comunhão fraternal e a atuação social como marca de uma igreja cristã genuína. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o primeiro trimestre do ano de 2024, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Esta lição foi comentada pelo pastor José Gonçalves, líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. Quero pedir para você se subscrever no nosso canal. Visite também o nosso site www.moldado.com é o endereço do site. No site você pode fazer o download gratuitamente dos slides que aparecem na vossa tela para dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, a missão da Igreja de Cristo no mundo. Qual a missão da Igreja de Cristo no mundo? Nós vamos estudar a partir do decorrer desta aula. O texto-aula, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Nós vemos aqui 4 pilares da igreja primitiva, e esses pilares precisam permanecer até hoje, perseverarmos nele, se nós quisermos crescer no reino de Deus, se nós queremos ver o reino de Deus abrangendo, se expandindo. A igreja precisa perseverar na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina que os apóstolos ensinavam para a igreja primitiva? Eles não tinham uma Bíblia, não tinham o Novo Testamento. O que eles ensinavam? Nós vamos ver a partir dessa aula. A comunhão da igreja, o partir do pão, a ajuda mútua uns aos outros, as orações, tudo isso a igreja primitiva fazia para a sua missão, para a missão da igreja. Qual a missão da igreja? A missão da igreja neste mundo. Esses 4 pilares fez com que a igreja crescesse e continua crescendo, e deve continuar crescendo mais e mais a cada dia nesse mundo. A verdade prática, como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. A igreja não pode ficar no saleiro. A igreja precisa também sair fora do saleiro. Porque quando a igreja sai fora do saleiro, a igreja discipula. A igreja adora fazendo a obra de Deus. A igreja testemunha de Cristo, anunciando suas riquezas. E a maior riqueza que a igreja anuncia, que a igreja proclama, é a salvação por meio de Cristo, através do perdão dos pecados. A nossa leitura bíblica em classe está do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 20,
também Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. A introdução da nossa lição: Jesus enviou ensinar ou fazer discípulos e batizar. Jesus enviou a igreja para ensinar, para fazer discípulos e batizar. A igreja proclama o evangelho, ensina e ensinando faz discípulos e batiza. Marcos capítulo 16 e versículo 15, Jesus enviou a igreja para pregar o evangelho. Mateus 28 e 20, Marcos 16 e 20, então nós vemos aqui, Jesus promete estar conosco para nos ajudar nesta missão. Jesus enviou a igreja, comissionou a igreja, comissionou a igreja para ensinar e fazer discípulos. E no versículo 20, prometeu estar conosco, estar com a igreja todos os dias. Jesus enviou a igreja para pregar o evangelho e cooperava com os discípulos e coopera com a igreja através do glorioso Espírito Santo, que está sempre orientando, sempre direcionando, sempre convencendo pessoas. Então, essa missão da igreja, ela tem a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo coopera com a igreja. O Espírito Santo trabalha com a igreja. O Espírito Santo, ele está conosco. Porque o Espírito Santo tem uma obra, uma missão também. Assim como a igreja também tem a sua missão. Então, com a ajuda do Espírito Santo, a igreja cumpre a sua missão. E o Espírito Santo, então, vai cumprindo a sua missão com a igreja que proclama a palavra de Deus, convencendo o homem da justiça, do juízo e do pecado. Em João capítulo 4, versículo 35, Mateus 9, 36, Jesus disse que as terras já estão brancas para a ceifa. A multidão está desgarrada e errante. Em João 4, 35, as terras estão brancas para a grande ceifa. A igreja precisa ceifar, precisa trabalhar, precisa colher. A multidão está desgarrada, está errante, está em pecado, e a igreja trabalha para que essa multidão que anda desgarrada e errante sejam convencidos pelo Espírito Santo de que são errados, de que são pecadores e precisam de um Salvador, precisam de um perdoador, e Jesus é quem perdoa, Jesus é quem salva o homem do seu pecado. E quem faz esse trabalho? A igreja, mas é preciso de trabalhadores. Então, em Mateus 9, 37 e 38, Jesus disse que a seara é grande e os ceifeiros são poucos para cegar. Então, nós devemos fazer o quê? Rogar ao dono da seara que nos dê ceifeiros. Então, a igreja trabalha ensinando, pregando o evangelho com a ajuda do Espírito Santo, fazendo esta grande ceifa, mas também rogando para que o Senhor envie mais trabalhadores para o crescimento do reino de Deus nesta terra, proclamando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro tópico da nossa lição, proclamando, ou seja, pregação e instrução, proclamando as boas novas. A igreja foi fundada em Cristo para proclamar as boas novas. Jesus salva e comissiona a sua igreja para pregar o evangelho. Então, a igreja fundada em Cristo, salva por Cristo
e agora comissionada para levar ao mundo as boas novas de salvação, como uma ordem. Jesus deu uma ordem, Jesus ordenou: ide por todo mundo. É uma ordem imperativa de Cristo à igreja para pregar o evangelho da salvação. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo 21, ele disse: pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, então o mundo não conheceu a Deus pela sua gloriosa sabedoria que está por todo o mundo, por toda a sua criação. Então, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Então, o que aconteceu? Aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, pela pregação do evangelho. Então, muitas pessoas que creem, crentes em Cristo, voltam-se para Cristo, recebendo a sua salvação, já que não puderam ver então a sabedoria de Deus e receber a Deus por ver toda a sua natureza, por ver toda a sua criação. Agora então a igreja leva o evangelho, prega a palavra de Deus e muitas pessoas são abençoadas pela salvação. O objeto da pregação. Jesus Cristo é o objeto das boas novas. Pregar Jesus Cristo não é pregar uma coisa, e sim proclamar ao mundo que Ele está vivo para salvar o pecador de seus pecados. Nós pregamos a Cristo, nós anunciamos a Cristo, nós levamos a mensagem de Cristo ao homem pecador. Então Jesus é o objeto dessas boas novas, é aquele que nós pregamos. Nós não pregamos qualquer coisa, não, nós anunciamos o Salvador, nós levamos a mensagem ao pecador, dizendo que Jesus, só Jesus é quem salva, é quem liberta, é quem transforma o homem. Em Atos 5:42, a igreja primitiva fazia isso. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. No templo ensinava, preparava obreiros, preparava trabalhadores, e nas casas anunciava então a Jesus Cristo, de quem eles aprenderam no templo. Nós então aprendemos no templo e anunciamos nas ruas, nas casas, por onde quer que nós vamos, anunciamos o que nós aprendemos no templo. E o que nós aprendemos no templo? Que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Discipulando os convertidos, pregar e proclamar. Ou seja, pregar é proclamar, é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. Nesse sentido, a igreja faz missão dentro das quatro paredes e fora das quatro paredes. Qual a missão da igreja dentro das quatro paredes? Preparar discípulos. Só se prepara discipuladores dentro da igreja. E depois esses discipulando vão para fora da igreja, para fora das quatro paredes, como nós dizemos, e levamos a mensagem do evangelho, porque nós aprendemos. Então a igreja não é formada apenas por crentes, a igreja é formada também por discípulos.
Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Ele pode estar na igreja local, mas ele ainda não foi formado um discípulo. A igreja, então, tem essa missão: fazer discípulos. Discípulo é alguém que é capaz de reproduzir. E o discípulo só reproduz se tiver nele adubo, se ele aprender. Toda planta, para produzir, é preciso trabalhar nela. Assim é as pessoas que ainda não são discípulos, são crentes, mas precisam ser discípulos. E o que nós fazemos? Trabalhamos nela para que ela seja discípulos e possa então produzir. E aí o que acontece? Quando o discípulo, ele vai fazer outro discípulo, o outro discípulo faz outro discípulo, ele vai reproduzindo e o reino de Deus vai crescendo. O segundo tópico da nossa lição: adoração e edificação. Uma comunidade adoradora. E aqui vale dizer que Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura verdadeiros adoradores. E dos adoradores, Deus faz trabalhadores. E dos trabalhadores, Deus então vai levantando outros trabalhadores, outros servos, outros discípulos que reproduz. Então, uma comunidade adoradora. Adorar é dar glórias somente a Deus. Isso é adorar. A Igreja de Cristo presta esse serviço por onde passa. Por onde passa, a igreja está adorando a Deus. Adora a Deus no seu trabalho, adora a Deus, enfim, ajudando as pessoas, adora a Deus pregando, ensinando, adora a Deus nas suas atitudes, adora a Deus com seus comportamentos, adora a Deus participando dos cultos, adora a Deus louvando, adorando, contribuindo, glorificando o nome do Senhor. Quem vive e anda com Deus, dá glórias a Deus. Você vive com Deus? Se você vive com Deus, você deve dar glórias a Deus, porque você vive com Ele. E se você vive com Ele, você anda com Ele. E se Ele anda com você, com certeza, a sua demonstração de que Deus está com você é a sua glorificação. Glorifique a Deus, louve a Deus em todas as suas atitudes e com certeza Deus permanecerá abençoando ricamente a sua vida. Uma comunidade edificadora. Então a igreja, ela é uma comunidade adoradora e ela também é uma unidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A igreja proclama o nome de Cristo, adora o nome de Cristo e com isso o reino de Deus é edificado. No sentido literal, uma casa edificada sobre a rocha, conforme Mateus 7:24. Então isso é um sentido literal. Trazendo para o sentido espiritual, os dons ministeriais para a edificação do corpo de Cristo. Então, assim como uma casa, ela é edificada e para ela permanecer firme, para ela permanecer em pé, ela precisa ser edificada sobre uma rocha. A igreja, como corpo de Cristo, ela também precisa ser, no seu sentido espiritual, ser edificada. De que forma que uma igreja é edificada? Ora,
ela é edificada com os ministérios, conforme Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 12, através do ministério dos apóstolos, do ministério dos mestres, dos doutores, dos pastores, dos evangelistas. São homens que são feitos por Deus. O Espírito Santo trabalha e faz com que esses homens, então, edifiquem a igreja, o corpo de Cristo. Então, os dons espirituais são para quê? São para edificar a igreja. Os dons espirituais devem edificar a igreja. As línguas estranhas, sem interpretação, não edificam o corpo. Então vamos ler 1 Coríntios 14, 3 e 4. Mas o que profetiza fala aos homens. Aquele que fala, ele profetiza. E as pessoas precisam entender o que ele está ensinando, entender o que ele está pregando, entender o que ele está profetizando. Com esse entendimento, a igreja ela é edificada, que esses homens preguem a Cristo, anunciem a Cristo, ensinem a Cristo, falem de Cristo. E as pessoas que a igreja, que é o corpo de Cristo, ela vai sendo edificada para edificação, veja bem, exortação e consolação. Agora, veja bem, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, não edifica os outros, porque as línguas estranhas não são compreensíveis a não ser que haja intérprete. Quando há um intérprete, alguém que tem esse dom de interpretar as línguas estranhas, então a igreja pode ser edificada. Do contrário, aquele que fala línguas estranhas não vai edificar a igreja, mas ele edifica-se a si mesmo. Foi o que Paulo disse no versículo 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, ou seja, aquele que prega, aquele que ensina, aquele que fala a palavra de Deus, edifica a igreja, porque é compreensível a igreja. O terceiro tópico da nossa lição fala sobre comunhão e socialização, ou seja, a igreja precisa estar em comunhão, precisa comungar, estar juntos, tanto estar juntos como também se integrar com aqueles que chegam na igreja, ou chegam na igreja para somar, para estar conosco, para nos ajudar. A igreja precisa integrar essas pessoas. Então isso acontece na esfera fraternal, entre os irmãos. E um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. Eles estavam sempre juntos, sempre com o mesmo pensamento, com a mesma intenção, no mesmo propósito, com uma mesma visão de crescer, de trabalhar, enfim, mesmo pensamento, pensando uma mesma coisa. Agora, por quê? Porque membros isolados não mantêm comunhão. Membros isolados não mantêm essa comunhão. Veja o que está escrito em João, capítulo de número 1, 1 de João 1:7, diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão, uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, nós precisamos estar em comunhão, porque membros isolados não podem crescer. Hoje existe um outro grupo, chamado o quê? O grupo dos desigrejados, que querem crescer sozinhos, que querem ser uma igreja sozinhos. Ninguém é uma igreja sozinho, a igreja é um corpo. Então, sozinho a pessoa não tem comunhão, sozinho
a pessoa não consegue se integrar sozinho, não há como crescer. A igreja é um corpo, precisa estar em comunhão com os outros, para que possa então crescer e subir para o céu no arrebatamento. A unidade e fraternidade. A igreja no Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre os seus membros. Então a igreja precisa ser unidade. Nós precisamos estar em união. E a nossa união gera uma unidade. A unidade é o quê? Quando a igreja está em ação. Ela é uma unidade. Estão juntos trabalhando, procurando o mesmo propósito, mesmo objetivo. 1 de João, capítulo 1, e o versículo de número 3, o que diz 1 de João 1 e 3? 1 de João 1 e 3, veja lá. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então veja bem que nós então somos uma igreja unida quando nós estamos em união, na união fraterna. Nós não podemos estar só em união, precisamos ser uma unidade. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos, porque eles não poderiam apenas uma união, precisam ser unidade também. Um dos grandes males da igreja odierna está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação do corpo de Cristo. Então, a igreja odierna deve ter cuidado para que não se torne fragmentos. Não, a igreja odierna, nós da igreja de hoje, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? Precisamos não quebrar comunhão. Precisamos nos unir e sermos uma unidade, trabalharmos em prol do crescimento do reino de Deus na terra. As pessoas estão olhando para nós, querem essa união, querem ver Cristo na nossa vida, não lê a Bíblia, mas lê a Bíblia na nossa convivência, na nossa comunhão. Então, mas isso tem se tornado comum às pessoas hoje procurarem viver sozinhas, sem comunhão. Devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. É preciso ter essa comunhão se nós queremos ver a nossa igreja crescer. O local onde nós congregamos, o local onde você congrega, na sua igreja, você deve então não só andar em comunhão com os irmãos, mas também trabalhar para que a igreja seja uma igreja unida, para que a igreja esteja em união, é transmitir paz para as pessoas. Então devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas. O que diz Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 16? Hebreus 13 e 16, o que nos diz a palavra de Deus? Hebreus 13 e o versículo de número 16, o que nos diz? E não vos esqueçais da beneficência e comunicação. Beneficência, bondade, ajuda, fraterna.
né? Porque com tais sacrifícios, ou seja, não só a bondade, mas também a comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. O terceiro item, diz assim: a fé na esfera social. Nossa fé cristã precisa ser expressa publicamente. A nossa fé não deve ser só na igreja, deve ser pública, onde você trabalha, na sua casa, entre os seus amigos, entre a sua família. Você precisa ser uma pessoa de fé. Eu preciso ser uma pessoa de fé. Eu preciso transmitir fé, conforme Tiago 2,26, porque assim como o corpo, seu espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então as pessoas estão vendo em nosso meio a sua prática, as suas obras, se são obras de fé, se são práticas de fé, se são atitudes de fé, se são comportamentos de fé. Quando nossa comunhão fraternal é válida, não temos dificuldade em ajudar as pessoas, principalmente as pessoas necessitadas e inclusive nossos irmãos de fé. Por quê? Porque nós temos uma comunhão fraternal. A nossa comunhão fraternal, ela é demonstrada publicamente para as pessoas. Nós testemunhamos não para Deus, nós testemunhamos para as pessoas. Testemunhamos o quê? Que nós somos crentes de fé. Somos uma igreja de fé. Somos irmãos de fé, que praticam a fé. As pessoas vão ver fé em nós. 1 de João 7, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. A nossa comunhão com os nossos irmãos, a nossa convivência com nossos irmãos, a nossa atitude para com os nossos irmãos, são vistas publicamente pelas pessoas, que realmente nós somos unidos e somos uma igreja que praticamos a fé. O serviço completo do Evangelho tem sua dimensão social quando falado espiritualmente, mas também praticado, ação. Eu preciso falar sobre fé, eu falo sobre fé, e cadê a prática da minha fé? Então eu não preciso só falar, eu preciso praticar. Se eu tenho fé, eu prego cura. Mas quando alguém fica doente em casa, eu não oro por ele, eu levo ele para o hospital, vou para o remédio, vou para a farmácia comprar remédio, aí eu esqueço de Jesus, eu esqueço da palavra de Deus, eu esqueço que Jesus cura, e vou em busca de remédios, estou pregando cura. Então eu preciso colocar em prática a minha fé. Quando vem uma situação difícil, um problema difícil de se resolver, uma situação complicada, eu preciso resolver. E aí? Eu vou me desesperar? Não, eu preciso pôr em prática a minha fé, porque eu prego que Jesus, ele soluciona o meu problema. Eu prego que Jesus, ele está comigo em todas as situações. Então, veja que a igreja de Filipos sabia dessa dimensão e por isso cooperava com o apóstolo Paulo, ajudava os irmãos. Era uma igreja que estava num propósito de fé e assim faziam. Então, amados e queridos irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa dar testemunho para as pessoas. Nós damos testemunho para o público que nós servimos a Deus. Nós testemunhamos para o público que nós louvamos a Deus, que nós glorificamos a Deus, que nós exaltamos a Deus, que nós bendizemos a Deus, que nós somos uma igreja cristã de fé. É para o público, para as pessoas, não é para Deus. Testemunhamos
para as pessoas de Deus, de Cristo. E isso chega como uma mensagem no coração das pessoas que vão receber Cristo, aceitar Cristo, servir a Cristo. Por quê? Porque ele viu na igreja uma mensagem de salvação. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe em nome de Jesus.